Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério, hoje recebendo o Dr. Floriano Martins de Sá Neto, que é o presidente da Anfip, e nós estamos falando de imposto, que é a coisa que eu acho que muita gente não gosta nem de ouvir falar. Mas quando se apresenta determinados dados, é preciso que se fale. Isenção do imposto de renda chega a 70% para quem ganha acima de 228. Isso tem explicação, doutor? Pois é, isso tem explicação a partir de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, que instituiu a isenção de lucros e dividendos. Porque o empresário, esse autoempresário, ele tem isso é que efetivamente contribui com o grosso da renda dele. Então ele é isento. Aí quando faz a composição com que ele paga, com que ele expõe a tributação, nós chegamos nesses números que são, de certa forma, eles falam por si. Eu não vou nem falar muito o que a gente pensa sobre isso. Mas eu tenho a dizer a quem está nos ouvindo que isso não é uma realidade mundial. Só apenas 2 países do mundo isentam lucros e dividendos. É o Brasil e a Estônia. E a pergunta é essa: quem está certo e quem está errado? É o mundo que está errado ou é o Brasil que está errado? É o exército que está marchando certo e o soldado o único que tem o passo certo, né? Pois é. Agora, como é que conserta isso aí? Porque tem mais uma outra informação. Você que tem moto, que tem carro, você paga IPVA, você paga imposto. Agora, tem uma informação que eu gostaria de que o senhor nos esclarecesse. Quem tem avião, barco, iate, paga o mesmo imposto que nós? Não. Olha, o nome do imposto, é bom que você está nos ouvindo, preste atenção. O imposto chama Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Então você tem um veículo automotor, você está exposto à tributação pela posse desse bem. Pois bem, nós que temos carro e moto, que é muito moto hoje crescendo muito, né? Com certeza. O nosso pessoal usando muito a moto como meio de transporte, de trabalho, paga IPVA. Pois bem, pasmem, o dono do iate, o dono do jet ski, o dono do avião, que tem motor, eu acho que ele não se move pela força do pensamento, né? Eu acho que tem motor, né? Não paga nada. Então, esse é um exemplo de como o nosso sistema tributário, ele não dá mais para ser remendado, nós temos que olhar ele inteiro. Nós vamos ter, nesses estudos que os especialistas estão fazendo, um capítulo só para falar sobre o IPVA. Então teremos lá um diagnóstico e depois, em seguida, uma proposta para tratar esse assunto. Bom, vamos falar de reforma tributária. Estivemos aqui com o deputado Luiz Carlos Rauli, que elaborou um projeto, está aí agora sofrendo para fazer passar aquele projeto. É uma boa proposta de reforma tributária e aonde os auditores fiscais estão trabalhando para que ela seja mais completa? Onde é que falta na proposta do deputado Rauli? O deputado Rauli, a gente conhece ele, já debatemos publicamente em várias ocasiões com ele, apontando sugestões para que seja aprimorada, merece o nosso, realmente, uma avaliação positiva da iniciativa dele, de levantar a questão. Foi seguramente a proposta que mais avançou nos últimos anos, mas infelizmente temos que dizer que a proposta é insuficiente. A proposta trata de um assunto importante, que é a simplificação, realmente há regras demais, a sobreposição de tributos, há uma série de coisas que precisam ser resolvidas, mas é absolutamente insuficiente. Por que ela é insuficiente? Ela é insuficiente porque ela não vai mexer nisso que eu lhe falei, o equilíbrio entre o consumo e a renda e o patrimônio. Ela não mexe com isso. Ela é basicamente uma proposta que só olha o consumo. Então ela faz uma proposta de simplificação dos impostos e contribuições sobre o consumo e não olha a renda. A gente olha depois. Não. Ou a gente olha no mesmo momento, que é justamente para fazer esse equilíbrio, isso é uma balança. Eu estou dizendo aqui, garantindo, a nossa proposta não aumenta a carga tributária, ela mexe nesse equilíbrio. E aí eu quero chamar a atenção para o pequeno empresário, para o médio empresário, para as pessoas que precisam produzir, que precisam vender. A nossa proposta, ao diminuir a regressividade do consumo, ela vai abrir, ou seja, vamos cobrar menos impostos,
ICMS, por exemplo, vamos cobrar menos ICMS, o que vai acontecer? Vai sobrar mais espaço para as famílias de baixa renda consumirem. E isso, por si só, já vai trazer resultados muito positivos para o crescimento econômico do Brasil. Com sobra de renda, se gasta mais, se consome mais e aí aquece também a economia. Isso ficou comprovado no governo do presidente Lula. O presidente Lula, infelizmente, não fez a reforma tributária necessária, que é essa que nós pretendemos apresentar, mas nós tivemos um crescimento econômico sustentado por esse fato. Pela primeira vez, vamos dizer assim, nos momentos mais... Isso começou desde 88, né? O empoderamento dos mais pobres, com certeza, através dos programas sociais, e aí vamos repartir com todos os presidentes que trabalharam nesse período, mas efetivamente isso aconteceu, ficou comprovado. A economia, quando tivemos a crise de 2008, o presidente Lula fez isso, ele desonerou, as pessoas continuaram comprando, ou seja, a economia continuou rodando, a crise mundial até hoje não acabou, né? O Brasil passou 2008, entrou em 2009, até teve um crescimento bastante grande depois, só que infelizmente a dinâmica da economia ela é um remédio, tem que ser aplicado a cada momento, tem que ser olhado, e em algum momento a gente perdeu o time da história. Isso aí é outro assunto para outro momento. Hoje eu quero falar da nossa proposta de reforma tributária. Bom, mas dentro desta sua reforma, da proposta da reforma tributária da Anfip, por que ela mexe com os bancos, lucro de banco, porque passa a crise, entra a crise, mas os bancos, lucros vultuosos, como foi anunciado agora, um banco teve aí 7 bilhões de lucros. Esse é um fato que isso está demonstrado, é público e notório, né? A lucratividade excessiva de alguns setores em detrimento da atividade produtiva. A nossa proposta é a favor da indústria nacional, por exemplo, é a favor do desenvolvimento nacional. Ela vai possibilitar para que você que quer exportar, você possa exportar. Para você que precisa importar uma máquina, você não vai pagar imposto, você vai ser incentivado. É uma proposta que ela coloca o Brasil no caminho da modernidade. Nós temos que sair dessas trevas. Pessoal, nós estamos com décadas de atraso. Todo esse arcabouço tributário que nós temos hoje, mesmo anterior a 88, na Europa, ele foi reformado no pós-guerra. Então nós estamos assim, com esse atraso todo, sendo engambelados com mini-reforma, esse é o termo. Vamos fazer uma mini-reforma, a reforma que é possível, agora de novo o governo a estudar reforma do PIS/COFINS, é mais do mesmo. Gente, não dá mais. Essa é a proposta que a Anfip e a FENAFISCO têm a apresentar à sociedade. O nosso site está lá para isso. Vamos levar a classe política e entendemos que em 2018, a primeira reforma, a reforma necessária, é a reforma tributária. Bom, de 2019. Em 2019. Mas até lá nós queremos saber também da necessidade, porque se falou muito, se brigou muito, reforma da Previdência. Onde é que entra a Previdência nessa questão de déficit, de crise, de vai faltar dinheiro, que o aposentado está completamente inseguro? Daqui a 1 minuto nós já estamos voltando com a nossa entrevista.